Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Graças a Deus. Abram as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Capítulo 55. Glória a Deus. Bendito é teu nome. 55, verso 8 e o 9. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Antes de você assentar, vamos dizer em uma só voz: os caminhos de Deus são mais altos. Amém? 1, 2, 3. Os caminhos de Deus são mais altos. Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Irmãos, eu acredito que todos nós que estamos aqui temos pensamentos. Eu vou trocar essa palavra pensamento por planos, projetos, não é verdade? Todos nós, desde o mais novo até o mais velho, tem seus sonhos, os seus projetos. Se nós chegarmos para as crianças e perguntarmos o que você pensa, o que você quer ser quando crescer, vão dizer: eu quero ser médico, eu quero ser jogador, e por aí vai. Tem seus sonhos, os seus projetos. E eu acho interessante que o ser humano não para de ter sonhos e projetos. Eu achei interessante nessa viagem que eu tive ali em Massachusetts, ali vendo o avô da Marise, o vô Zeca. Ele tem 93 anos de idade. E ele estava fazendo projetos para o futuro, com 93 anos de idade. Então eu olhei e falei: esse homem, o ser humano, ele não para de sonhar e planejar o seu futuro. Todos nós vivemos dessa forma e planejamos o nosso futuro baseado no nosso presente. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã e não sabemos o que pode estar acontecendo. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos da nossa vida, as direções, os momentos, aonde Deus está nos levando. E aí a gente se depara e pergunta a Deus: Senhor, por quê? Por que eu estou passando essa situação? Por que eu estou passando este processo? Por que eu estou passando isso aqui? Mas aí, quando nós lemos o texto dessa noite de Isaías 55 e o verso 8, aí ele vai dizer que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Ou seja, os planos dele não são os nossos planos, os nossos projetos. Eu costumo dizer que nós que servimos a Deus temos que, quando entregamos de verdade a nossa vida ao Senhor, chegar com os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos e depositá-los nos pés do Senhor. Depositar nos pés do Senhor e dizer: Senhor, está aqui. Se aprouver, se for da tua vontade, que se cumpra os meus projetos. Mas se não, que o Senhor vai retirando e eu quero viver os teus pensamentos. Então nós vamos ver que os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos do que o nosso. Nós vemos agora que Deus vê o eterno, o futuro, para frente. Por isso que está dizendo, Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Gente, isso aqui é extraordinário. Nós pensarmos dessa forma, de que Deus conhece o amanhã. Se eu perguntar para os irmãos aqui, alguns já estão com o seu schedule da semana já pré-determinado. Não, segunda eu vou estar ali, terça lá, quarta lá, quinta e sexta, está tudo fechado. Mas nós não sabemos como vamos amanhecer. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para o final deste culto, mas Deus sabe.
Deus conhece todas as coisas e os pensamentos de Deus a respeito de nós são mais altos e melhores. Eu quero meditar com os irmãos, não vou ser muito extenso porque nós temos a Santa Ceia, mas eu quero aqui deixar uma palavra para os irmãos. Primeira coisa que nós vemos a respeito dos pensamentos ou projetos de Deus é que os projetos de Deus não são limitados em comparação com os nossos. Os nossos projetos, os nossos sonhos são limitados, a gente não pode determinar nada. Se for falar aqui, eu quero ter, eu penso em ter, eu planejo ter. Agora, quando Deus tem os seus projetos a nosso respeito, eles acontecem porque Deus é soberano. Os projetos e os pensamentos de Deus não são limitados. Os nossos projetos são limitados. Nossos pensamentos são restritos ao tempo, a idade, a situação que nós vivemos, a nossa saúde. Agora Deus não tem nada disso. Gente, o que Deus está falando conosco aqui hoje é que você tem seus sonhos, que você tem seus projetos, mas o que Deus tem para você é melhor, é maior, é mais completo do que você tem, porque a sua mente consegue contemplar só aqui, mas o que Deus tem para você envolve o natural e o sobrenatural. O que Deus tem para você envolve o físico e envolve o espiritual. O que Deus tem para nós é maior, é melhor, é acima do que nós pensamos, não é limitado. Os projetos de Deus são infinitos para a nossa vida. O que é isso? É que eles passam dessa esfera e vão para a eternidade. O projeto principal de Deus a nosso respeito é nós irmos morar com Ele na glória. O texto que o nosso irmão leu de João 14, que Ele viria para nos levar, para estar com Ele para todo sempre, é o pensamento de Deus ao nosso respeito. Se nós pensamos que queremos passar tempos aqui com os nossos familiares, com os nossos amigos, Deus tem projeto de nós passarmos a eternidade junto. E quantos pode glorificar a Deus por causa disso? Oh, glória a Deus! Olha só, nós vamos para a vida de José. José, quando ele é vendido, os seus irmãos têm o pensamento de que estavam ali tendo uma vitória sobre José. José podia pensar no seu pensamento lógico, quando ele é lançado no poço, quando ele é vendido como escravo, quando ele chega no Egito, quando ele vai para a casa de Potifar, podia tudo estar caminhando para ele ver: meu Deus, os meus sonhos se tornaram em derrota, os meus projetos caíram todos por terra, e foi Deus que mostrou para ele o sonho de os feixes de molho se curvando. Aquilo tudo era o projeto de Deus. Ele podia entender: olha só, agora o meu sonho, o meu projeto é de derrota, foi tudo por água abaixo. Mas quando Deus olhava nos altos céus, Ele não via o projeto de derrota, mas de preservação, porque tudo isso aconteceu, e lá na frente Deus usou José para livrar todo o seu povo no Egito. Lá na frente Deus usou José quando eles estavam passando uma fome terrível, e Deus usou essa situação para alcançar o seu povo. Ei, olha para mim aqui nessa noite. Essa situação que você está vivendo é Deus forjando a tua vida. Essa situação que você está passando é Deus trabalhando em você, te dando ferramentas para lá na frente o nome do Senhor Jesus ser glorificado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida. Os planos de Deus são maiores. Eu não questiono você por olhar para a situação e perguntar: Deus, por quê? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou sendo fiel, eu estou servindo ao Senhor. Por que eu estou passando, meu irmão? Nem eu sei a resposta do porquê, mas Deus está falando: não se preocupa com o porquê, se preocupa com o resultado no final. Fala: Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Ah, meus irmãos, José é um exemplo a ser seguido. Ele passa por tudo isso, ele vai para a cadeia, ele está encarcerado como todos os outros, mas ele é fiel a Deus em todas as situações da sua vida, e por causa disso Deus o honrou. Glorifica a Deus na prova, glorifica a Deus na luta, glorifica a Deus passando fome, glorifica a Deus sem trabalho. Viva glorificando a Deus, porque você está passando um processo da parte de Deus, e o nome de Jesus será glorificado. Confie, meus irmãos, mesmo quando não entende. Mesmo quando você não sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo, confia no Senhor. Fala: Senhor, aprenda a fazer essa oração. Senhor, eu quero viver os teus sonhos, os teus projetos. Eu entendo que os teus são maiores do que os meus.
Eu queria fazer isso, mas fala: Senhor, eu quero viver os teus projetos, porque se isso aqui não está dando certo, o Senhor tem algo melhor e maior para a minha vida. Entenda isso, confie mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Os caminhos de Deus, nossos caminhos são curtos, falhos, muitas vezes nos desviam nossos caminhos. Quantas pessoas que querem viver para Cristo, entenda, meus irmãos, muitos têm Jesus como um Salvador, mas nem tantos têm Ele como Senhor. Já pararam para pensar do que é viver sob o senhorio de Jesus? Já pararam para pensar o que é viver sob o senhorio de Jesus? Debaixo do senhorio de Jesus? Quando nós temos alguém por Senhor, não é da nossa época, não é do nosso tempo, mas no tempo da escravidão, por exemplo. E Paulo vai nos comparar com o escravo da orelha furada, que é o que? O seu senhor era tão bom que quando ele alcançava a liberdade, ele optava por ficar debaixo do senhorio do seu senhor, do seu dono, e aí marcava-se com a orelha furada e ele era um escravo da orelha furada. Ter Jesus como Senhor é submeter a nossa vontade a Ele. Quem tem Jesus como Senhor não tem mais a sua vontade, mas vive a vontade do seu Senhor. No tempo, você acha que a pessoa que tinha um Senhor, que era seu dono, gente, preste atenção, era seu dono. Por que é dono? Porque comprou, se comprou, pagou o preço. Jesus, nós estamos vivendo hoje o memorial da Santa Ceia, está vivo na nossa memória que nós fomos comprados por alto preço derramado na cruz. Isso aqui é para nós lembrarmos que nós temos um dono, que Ele nos comprou, que Ele nos lavou, que Ele nos santificou e nos colocou aqui hoje para glorificar o seu nome. Viva a vontade de Deus, Ele é seu Senhor. Submeta os seus sonhos, os seus projetos a Ele. Os nossos caminhos são falhos e muitas vezes nos desviam. Só que os caminhos de Deus são santos, retos e levam-nos num propósito eterno. Aleluia! Se o nosso caminho é falho, é tortuoso, o de Deus é santo e é reto. Se o nosso pode nos desviar, o nosso pensamento, a nossa visão pode nos desviar, o de Deus nos leva e nos guia para um propósito eterno. Entenda o que eu estou dizendo para você nessa noite. Tem situações na nossa vida que a gente chega com a nossa solução na cabeça. Eu vou fazer assim e vou fazer assado. Eu olho para isso, aí eu lembro lá de Sara, que Deus tinha prometido um filho para ela, e aí ela entende que ela não podia ter filho. Ela fala: eu não tenho como resolver essa situação. Pega aqui a minha serva, deita-se com ela. E ele se deitou, teve realmente um filho, mas não era o propósito de Deus, não era o que Deus tinha falado, não era o que Deus tinha prometido. Aquela ação lhe gerou grandes problemas no futuro. Preste atenção, viva o propósito de Deus. Se Deus falou que vai fazer, confia. Se Deus falou que vai te dar, confia. Se Deus falou que vai te libertar, confia, porque os projetos dele são retos. Aleluia, aleluia. Pode parecer que não está acontecendo nada, mas Deus está trabalhando. Pode parecer que não está fazendo nada, mas Deus está agindo. Parece que é uma pedra endurecida, mas Deus vai falando, você vai orando e Deus vai se movendo, e lá na frente o nome de Jesus é glorificado. Tem alguém que está me entendendo aqui nessa noite? Tem alguém que está recebendo essa palavra? Os projetos de Deus são maiores. O projeto de Deus para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu futuro, para as suas finanças. Os projetos de Deus são melhores. Os caminhos de Deus são santos e retos e nos levam para um propósito eterno. Os de Deus são santos e retos e nos levam para um propósito eterno. Vai além do que você pensa, do que você sonha. Vai além. Deus vai fazer maravilhas no meio do seu povo. Aleluias. Olha só, a gente é tão bitolado, a gente é mente tão
não expande a mente, não tem visão espiritual, que quando Deus estava libertando o seu povo do Egito, preste atenção, quando eles começam a enfrentar algumas batalhas, e eu entendo que nas batalhas, que nas lutas, que na fome, que na sede, que no mar vermelho, era tudo Deus glorificando o seu nome, mostrando para o povo que Ele estava cuidando, mas o povo não entendia, e chegaram a um ponto e clamaram a Moisés, dizendo: por que o Senhor nos trouxe para morrer aqui? Por que o Senhor nos trouxe para aniquilar o seu povo no deserto? Aí eles falam assim: melhor seria se nós ficássemos lá no Egito, comendo o que eles nos davam, as cebolas, só a miséria que eles comiam. Aí Deus estava prometendo para eles, olha só, o povo pensando em viver de migalha, viver de miséria. Aí Deus falando assim: ei, a terra que eu vos dou mana, leite e mel. Ei, o que eu tenho para vocês é melhor. Por que está olhando para trás? Vai em diante, porque os meus planos são melhores. Aleluia. Você pode estar olhando agora e pensando: nossa, isso aqui é tão bom, eu queria ganhar tanta coisa nessa terra. Deus está falando: ei, a Jerusalém celestial é melhor. O que eu tenho para você que passa da eternidade é melhor do que tudo isso. Ai, meu irmão, você pode estar correndo atrás da riqueza, mas o que Deus tem para você é melhor. Você pode estar correndo atrás da fama, mas o que Deus tem para você é melhor. Você pode estar correndo atrás de tanta coisa, mas o que Deus tem para você é somente isso que te completa. É somente nos caminhos do Senhor, é somente nos planos do Senhor que nós somos completos de verdade. Glória a Deus. Nos projetos de Deus Ele nos chama a confiança. Fé é confiar mesmo sem compreender. Olha só, gente, para nós vivermos, meus irmãos e minhas irmãs, prestem bastante atenção nisso aqui. Para nós vivermos os pensamentos e os projetos de Deus, nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar sem entender o que está acontecendo. Você não precisa saber como que Deus vai fazer, precisa apenas confiar e entregar nas mãos dele, que Ele vai resolver. Eu já usei esse exemplo aqui, mas eu quero falar de novo. Os irmãos aqui todos já voaram de avião. Talvez alguns pequeninos aí que não, mas já voaram, certo? Levanta a mão quem já andou de avião aí. Olha só, povo chique. Eita glória, né? Vocês foram lá no piloto antes de vocês sentar na cadeira de vocês e falou assim: aí, me fala a rota que você vai passar. Foi? Alguém foi? Se deu uma turbulência, você levantou e falou: aí, meu filho, como é que você vai resolver isso aí? Foi alguém? Não foi ninguém. O que vocês fizeram? Confiaram. Tem uns aí que chega, dormiu no meio do negócio, nem viu acontecendo. Não é verdade? Isso é confiança, meus irmãos. Porque você fala assim: esse camarada estudou, tem horas de voo, ele tem experiência, ele sabe como resolver. A gente não vai lá, porque nós não sabemos fazer. Com Deus é a mesma coisa. Deus está no controle da sua vida. Pode estar tremendo, pode parecer que está afundando, mas na hora certa, Ele acalma o vento, Ele sossega o mar, e você vive a bonança da parte de Deus. Oh, meu Deus. Ah, Jesus, você precisa confiar sem entender. Parece que está tudo dando errado, parece que está tudo complicado, mas você precisa confiar sem entender. A sua casa parece que está um turbilhão, confia sem entender. Ah, parece que está tudo dando errado, só anda para trás, confia sem entender, e lá na frente o nome de Jesus será glorificado. Ora, 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 viva uma vida de oração, de clamor, de fidelidade ao Senhor, que na hora certa Ele se manifestará e você viverá o sobrenatural da parte de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluias. Quando você não entendeu o que está acontecendo, descansa na sabedoria de Deus. Quando você não está sabendo o que está acontecendo, descansa na sabedoria de Deus. O pastor tem medo também. Tenho. Sou ser humano igual a vocês. Igualzinho, irmãos. Mesma coisa. Eu me assusto também. Tem momentos que eu olho e falo assim: Jesus, o que eu vou fazer?
Como que eu vou sair dessa situação? Aí eu me lembro que Deus está no controle de tudo. Aí eu falo, eu não tenho como fazer nada, Senhor, está nas suas mãos, eu descanso. Eu descanso. Eu estava falando com alguém hoje, falou assim, quando chega o momento que não tem mais o que a gente fazer, entrega nas mãos do Senhor e descansa, porque no momento em que você está descansando, Ele está batalhando as suas batalhas, Ele está se movendo no escondido, e o nome de Jesus está sendo glorificado. Confia mesmo sem entender. Aleluia. Na provação, creia que Deus tem propósito maior. Se coloque de pé. Aleluias. Eu falei que eu não ia ser rápido, que eu ia ser rápido. Na provação, creia que Deus tem um propósito maior. Na luta, creia que Ele tem um propósito maior. Aleluias. Nas decisões, busque sempre a direção do Senhor. E na missão, lembre-se que o plano de Deus é mais amplo que a nossa visão. Amém? Quantos creem que os planos de Deus a respeito de você, da sua família, da sua casa, são maiores do que você pensa? São maiores do que você sonhou. É muito melhor do que você, nos seus sonhos mais exuberantes, Deus tem maior para a sua vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. E começa a contemplar os planos de Deus para a sua vida. Comece a contemplar pela fé neste momento. Entenda que essa luta ela vai passar. Entenda que esse choro ele vai cessar. Essas lágrimas serão enxugadas. Entenda que Deus tem alegria para a sua vida, que Deus tem paz, que Deus tem gozo. Ele disse que Ele veio para que nós tenhássemos vida e tivéssemos com abundância. Começa a viver o propósito. Começa a viver o projeto da parte de Deus. E Deus começa hoje, agora a trabalhar na sua casa, na sua vida, na sua saúde. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem mais, Deus tem mais. O que Deus tem é maior, o que Deus tem é melhor, o que Deus tem é maior, o que Deus tem é melhor para você nessa noite. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, se revela ao teu povo nesta hora, Jesus. Se revela ao teu povo com seus projetos, com os teus sonhos. Começa a ministrar no coração da tua igreja agora os teus sonhos e os teus projetos. Que eles comecem a contemplar a luz no fim do túnel. Que eles comecem a contemplar a solução do problema pela fé nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Que o teu povo venha ter tranquilidade, venha ter paz na alma, sabendo de que o Senhor está no controle, sabendo que a prisão não muda os teus planos, que a doença não muda os teus projetos, que a tristeza não faz o Senhor desistir. Os planos ainda estão de pé, os projetos do Senhor ainda estão de pé para a sua vida, para a sua casa. Receba nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus está permitindo isso para você ver e contemplar a grande mão do Senhor. Deus está permitindo isso para que o nome dele seja glorificado e você comece a contemplar os projetos dele na sua vida. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, a tua igreja. Fortalece os teus filhos nessa noite. Que os teus filhos venham ter a certeza de que o Senhor tem algo mais, que o Senhor tem algo melhor, que vem estar vivo no coração da tua igreja, que os teus planos e projetos são melhores, que vem estar vivo na nossa visão, que o celeste é maior do que o da terra, que o que o Senhor preparou para nós na glória é maior, é maior, é maior. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.